São Cosme e São Damião, conhecidos como os Santos Médicos, nasceram no século III, provavelmente na região da Síria, quando o Império Romano ainda mantinha o cristianismo como uma fé marginalizada e muitas vezes perseguida. Eram irmãos gêmeos, filhos de uma família profundamente cristã, que desde cedo transmitiu a eles não apenas valores de fé, mas também de compaixão e serviço ao próximo. Desde a juventude, demonstraram inclinação para o estudo e uma sensibilidade incomum diante do sofrimento humano. Enquanto muitos buscavam profissões que lhes garantissem riqueza ou status, Cosme e Damião optaram pela medicina, não apenas como uma ciência, mas como uma missão a serviço da vida. Seu objetivo não era enriquecer, mas cuidar das pessoas, sobretudo dos mais pobres, de modo que ninguém ficasse sem tratamento por falta de recursos. O contexto histórico em que nasceram era desafiador. O Império Romano atravessava um período de instabilidade política e religiosa. Embora houvesse avanços culturais e científicos, a prática da medicina ainda estava envolta em misturas de conhecimentos empíricos, filosofia e até superstições. Nesse ambiente, Cosme e Damião se destacaram como médicos não apenas por sua competência, mas também pela maneira com que exerciam sua profissão, com generosidade, caridade e, acima de tudo, como testemunho de fé em Cristo. Eles ficaram conhecidos como anárgiros, palavra grega que significa os que não recebem prata, ou seja, médicos que atendiam gratuitamente, em contraste com a prática comum da época. Desde muito jovens, os irmãos foram admirados por essa postura. Não se deixavam levar pela busca de honras ou reconhecimento, mas tinham como prioridade aliviar a dor dos que sofriam, tratando o corpo e evangelizando a alma. Seus consultórios improvisados não eram espaços de lucro, mas lugares de encontro com a esperança. Cada pessoa atendida experimentava não apenas alívio físico, mas também consolo espiritual, porque Cosme e Damião uniam ciência e fé em um serviço que ultrapassava os limites humanos. Esse testemunho se espalhou rapidamente, e logo eles se tornaram conhecidos em toda a região como médicos santos, curadores não apenas do corpo, mas também da alma. A dedicação desses irmãos à medicina e ao serviço gratuito era reflexo direto de sua fé. Para eles, seguir Cristo significava colocar os dons recebidos a serviço dos irmãos. A profissão médica, portanto, não era apenas uma escolha de carreira, mas uma verdadeira vocação. Eles enxergavam em cada enfermo a presença do próprio Cristo sofredor, e por isso se dedicavam a cada atendimento com amor e paciência. Esse modo de viver contrastava com a mentalidade comum da época, em que a busca por prestígio e poder era tão valorizada. Em vez disso, Cosme e Damião cultivavam humildade e entrega, demonstrando que a verdadeira grandeza está no serviço ao próximo. A juventude deles também foi marcada pela formação cristã sólida, num tempo em que assumir a fé podia significar perseguição e até a morte. Ainda assim, não esconderam sua identidade cristã. Pelo contrário, usavam cada oportunidade para testemunhar o Evangelho. Muitos relatos contam que, ao curarem as pessoas, aproveitavam para anunciar o amor de Cristo, explicando que não era apenas a habilidade médica que agia, mas a graça de Deus. Essa postura evangelizadora incomodava as autoridades locais, pois sua fama crescia e atraía muitos para a fé cristã. Essa primeira fase da vida de São Cosme e São Damião nos mostra dois jovens que, mesmo vivendo em um mundo hostil à fé, não tiveram medo de assumir seu chamado. Seu exemplo revela que a santidade começa na juventude, quando fazemos escolhas firmes de colocar Deus no centro de nossas vidas e de colocar nossos talentos a serviço do bem. Cosme e Damião escolheram a medicina, mas viveram-na como instrumento de evangelização e caridade, tornando-se modelos não apenas para médicos, mas para todos os que desejam viver sua profissão como missão, à medida que cresciam em sabedoria e experiência.
São Cosme e São Damião se tornaram conhecidos em toda a região, não apenas pela competência como médicos, mas, sobretudo, pela sua generosidade em oferecer os cuidados sem nada cobrar. Esse detalhe, que poderia parecer simples, tinha um significado profundo. Eles não viam na medicina uma fonte de riqueza, mas um verdadeiro apostolado, uma missão de serviço à vida. Essa atitude os fez receber o título de anárgiros, expressão grega que significa sem prata, usada para designar aqueles que praticavam a medicina gratuitamente. Na prática, eles revolucionaram a forma como a profissão era entendida, colocando o amor e a caridade acima de qualquer interesse material. O modo de agir dos dois irmãos atraía multidões. Pessoas vinham de diferentes regiões em busca de tratamento e não eram apenas curadas de seus males físicos, mas também evangelizadas pela fé sincera que Cosme e Damião transmitiam. Eles não se contentavam em aplicar medicamentos ou realizar procedimentos. Cada encontro era uma oportunidade de testemunhar Cristo. Enquanto cuidavam do corpo, cuidavam também da alma, convidando os enfermos a confiarem em Deus e a experimentarem a paz que só o Evangelho pode oferecer. Essa fusão entre ciência e fé fez deles verdadeiros pioneiros de uma medicina integral, que buscava a cura do ser humano em todas as suas dimensões. Não demorou muito para que sua fama começasse a incomodar as autoridades. O Império Romano ainda via com desconfiança a crescente expansão do cristianismo, considerado uma ameaça à ordem estabelecida. Os testemunhos de caridade de Cosme e Damião faziam com que muitos se aproximassem da fé, e essa influência despertava a ira dos governadores locais. Os dois irmãos sabiam que sua postura poderia atrair perseguições, mas não recuaram diante do medo. Pelo contrário, continuaram firmes em sua missão, repetindo com a vida as palavras do Evangelho. De graça recebestes, de graça deveis dar. Mateus 10:8. O testemunho de São Cosme e São Damião se tornava ainda mais forte porque era vivido em dupla, lado a lado, unidos não apenas pelo sangue, mas pela fé e pela missão. Essa união fraterna era vista como sinal de Deus, pois lembrava a todos que a caridade só floresce quando há unidade. Eles eram exemplo de que a família pode ser um berço de santidade e de que irmãos podem trilhar juntos o mesmo caminho de entrega e fidelidade. Essa característica fortaleceu ainda mais o impacto de seu testemunho, porque a vida de ambos era uma pregação contínua da força do Evangelho vivido em comunhão. O fato de exercerem a medicina gratuitamente também era um protesto silencioso contra a lógica do egoísmo e da exploração que dominava muitos ambientes da época. Enquanto outros profissionais cobravam altos valores, Cosme e Damião mostravam que a vida não tem preço e que servir ao próximo é a maior riqueza que alguém pode acumular. Esse testemunho permanece atual, pois continua a nos questionar sobre o sentido das nossas escolhas. Usamos nossos dons e profissões para benefício próprio ou para o bem comum? A vida deles recorda que o verdadeiro valor de um cristão está em colocar seus talentos a serviço do amor. Naturalmente, essa postura despertou não apenas admiração, mas também hostilidade. Muitos médicos da época se sentiam incomodados por perder pacientes que preferiam os irmãos gêmeos, e as autoridades romanas viam neles não apenas médicos, mas missionários que, com sua prática, atraíam pessoas para o cristianismo. Esse cenário pavimentava o caminho para o martírio que logo enfrentariam. Mas, enquanto isso, Cosme e Damião continuavam semeando fé, esperança e caridade, fiéis até o fim ao chamado de Cristo. A prática da medicina gratuita, vivida com humildade e coragem, revela que os dois santos não buscavam reconhecimento humano, mas viviam unicamente para agradar a Deus. Essa atitude os tornou sinais de contradição, mas também de luz,
porque mostravam ao mundo que é possível viver a fé no cotidiano de forma concreta e transformadora. Essa segunda fase de sua vida nos inspira a refletir sobre como podemos viver nossa profissão, trabalho ou missão de forma gratuita, generosa e cheia de amor. O testemunho de caridade e fé de São Cosme e São Damião inevitavelmente os colocou no centro da perseguição contra os cristãos. Durante o governo do imperador Diocleciano, que promoveu uma das mais violentas campanhas contra os seguidores de Cristo, os dois irmãos foram denunciados por sua fé inabalável e por atraírem tantos ao cristianismo através da prática da medicina gratuita. Sua fama de curadores e evangelizadores despertava não apenas admiração, mas também ressentimento entre autoridades locais e médicos que viam seu prestígio ameaçado. Chamados a renegar sua fé, Cosme e Damião se mantiveram firmes, declarando que não serviriam a outro Senhor senão Jesus Cristo, a quem devotaram suas vidas e seus talentos. As narrativas sobre seu martírio relatam que os irmãos foram submetidos a terríveis torturas. Tentaram queimá-los vivos, mas as chamas não os atingiram. Atiraram-nos no mar com pedras amarradas ao pescoço, mas eles emergiram das águas ilesos. Tentaram apedrejá-los e crucificá-los, mas sobreviveram milagrosamente a cada tentativa. Esses sinais de proteção divina reforçavam ainda mais a fé do povo, que via neles não apenas médicos, mas autênticos discípulos de Cristo sustentados pela graça. Por fim, foram condenados à decapitação, e assim coroaram sua vida com o martírio, entregando suas almas ao Senhor por volta do ano 303. A morte dos irmãos não silenciou seu testemunho, mas o multiplicou. Logo após o martírio, começaram a surgir relatos de milagres atribuídos à sua intercessão. O mais famoso deles aconteceu quando um fiel que sofria com uma perna gravemente doente recebeu em sonho a visita de Cosme e Damião. Eles realizaram uma operação mística, retirando a perna doente e substituindo-a por uma perna saudável de um homem falecido recentemente. Ao acordar, o fiel estava completamente curado, e esse milagre se espalhou como prova da intercessão poderosa dos santos médicos. Esse e outros milagres consolidaram rapidamente a devoção a Cosme e Damião, que foram venerados tanto no Oriente quanto no Ocidente. Igrejas foram erguidas em sua honra ainda no século IV, especialmente em Constantinopla, onde o imperador Justiniano mandou construir uma grande basílica em agradecimento por uma cura alcançada pela intercessão dos santos. Em Roma, uma das mais antigas igrejas dedicadas a eles foi edificada no Fórum Romano, transformando-os em símbolos de fé universal. Sua fama como curadores ultrapassou fronteiras, e sua devoção se espalhou por todo o mundo cristão. Os milagres atribuídos a Cosme e Damião não se limitaram a curas físicas. Muitos testemunhavam conversões espirituais, libertações de opressões e graças alcançadas por sua intercessão. Como médicos da alma e do corpo, continuaram a exercer sua missão mesmo após a morte, tornando-se verdadeiros intercessores junto de Deus, para todos os que recorriam a eles com fé. Essa tradição os consagrou como padroeiros dos médicos, farmacêuticos e de todos os profissionais da saúde, além de protetores dos pobres e necessitados. O martírio dos irmãos também deixou um legado espiritual profundo. Eles mostraram que a fé em Cristo é mais forte do que qualquer perseguição e que a caridade vivida até as últimas consequências é o caminho para a santidade. A coragem de enfrentar torturas e a serenidade de entregar suas vidas sem negar a fé inspiraram gerações de cristãos perseguidos ao longo da história. O sangue derramado de Cosme e Damião se tornou semente de novos cristãos, confirmando a antiga verdade de que o martírio é o maior testemunho do Evangelho. Assim, a terceira etapa da vida desses santos não é marcada apenas pela violência de sua morte, mas pela vitória da fé que os transformou em símbolos eternos de coragem,
caridade e fidelidade a Cristo. Até hoje, sua história ecoa como um convite a permanecer firmes diante das adversidades e a confiar que Deus sustenta seus filhos mesmo nas maiores provações. Após o martírio, a devoção a São Cosme e São Damião se espalhou rapidamente por todo o mundo cristão. No Oriente, tornaram-se padroeiros de médicos e cirurgiões, sendo venerados em Constantinopla, Síria e Egito. No Ocidente, sua devoção chegou a Roma muito cedo, com a construção da célebre basílica no Fórum Romano, erguida pelo imperador Justiniano no século VI, em agradecimento por uma cura recebida pela intercessão dos santos irmãos. Essa devoção se expandiu pela Europa e, mais tarde, atravessou oceanos, chegando à América, onde encontrou espaço especial no coração dos fiéis brasileiros. No Brasil, a devoção a São Cosme e São Damião ganhou força com a tradição de distribuir doces às crianças no dia 27 de setembro, gesto simples e simbólico que remete à generosidade e ao amor gratuito dos santos médicos. Essa prática tornou-se popular em várias regiões, especialmente no Rio de Janeiro e na Bahia, tornando a festa dos Santos Gêmeos uma expressão viva de fé e alegria. A presença de Cosme e Damião na religiosidade popular brasileira é única. Além do catolicismo, eles também são lembrados em tradições populares afro-brasileiras, o que ampliou ainda mais a difusão de sua devoção. O fato é que seu testemunho de vida, marcado pela medicina gratuita e pela entrega ao próximo, dialoga com valores universais que tocam profundamente o coração do povo: a generosidade, a caridade e a proteção às crianças. No Brasil, muitas famílias celebram o Dia dos Santos distribuindo guloseimas, recordando a gratuidade com que eles ofereciam seus dons a todos, sem distinção. Esse costume, embora simples, reflete a essência de sua santidade, a fé traduzida em pequenos gestos de amor. Mas a devoção a São Cosme e São Damião vai além da tradição festiva. Eles são modelos de profissionais que vivem sua vocação como missão. Médicos, farmacêuticos e profissionais da saúde encontram neles padroeiros e intercessores, porque sua prática da medicina não se limitava à cura do corpo, mas também ao cuidado da alma. Em tempos em que a medicina corre o risco de se tornar mercantilizada, os santos irmãos recordam que a vida é um dom e que a profissão médica deve ser exercida como serviço e caridade. Essa mensagem é profundamente atual, pois nos desafia a viver nossas profissões, talentos e dons de forma gratuita e comprometida com o bem comum. A vida de Cosme e Damião também nos ensina sobre a coragem de testemunhar a fé em tempos de perseguição. Eles viveram em uma época hostil, mas não se envergonharam de Cristo, nem abandonaram a missão que lhes foi confiada. Hoje, muitos cristãos no mundo ainda enfrentam perseguições, discriminações e dificuldades por causa de sua fé, e a história dos santos irmãos continua a ser uma fonte de inspiração para permanecer firmes diante das provações. Eles nos lembram que a fidelidade ao Evangelho pode custar caro, mas é a única estrada que conduz à vida eterna. A devoção a São Cosme e São Damião nos convida, portanto, a redescobrir o valor da gratuidade, da solidariedade e do serviço generoso. Eles mostram que a santidade não está em gestos grandiosos, mas na constância do amor oferecido todos os dias. Sua vida e martírio nos inspiram a transformar nossas profissões em missão, nosso trabalho em serviço e nossas dificuldades em oportunidade de união com Cristo. E, sobretudo, nos lembram que é possível viver a fé com alegria, simplicidade e coragem. Por isso, eu faço agora um convite a você que nos acompanha aqui no Caminho com Maria. Inspire-se na vida de São Cosme e São Damião. Busque viver sua fé com generosidade. Confie mais em Deus e não tenha medo de se doar aos outros sem esperar nada em troca. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Deixe o seu like e se inscreva no canal.
Juntos, vamos continuar levando esperança, amor e fé a cada vez mais pessoas, seguindo o exemplo desses santos irmãos que nos ensinam que a verdadeira medicina vem do coração e que a maior cura é o amor de Cristo.